Aí, pessoal, tô pela terceira vez gravando, que hoje agora tá tenso. Até que hoje eu não tive um dia de amélio, não, né? Mas fiz um monte de coisas, paguei contas, enfim. O dia acabou ficou meio que suspenso depois das últimas notícias na Globo News do que está acontecendo no nosso cenário político, mas estou aqui. São 8h30 da noite, né? Espero gravar essa aula sobre a organização do sistema nervoso, que é a nossa sexta aula do curso de neurociências, né? Basicamente a gente vai começar a entrar então na fase do estudo do sistema nervoso, né, do ponto de vista meso e macroscópico. Para quem quiser, como eu havia prometido, né, eu vou gravar as aulas que eu já dei presencialmente. A aula 1 já está na minha página do YouTube e se tudo der certo, até semana que vem eu gravo as outras aulas que vocês já tiveram presencialmente, mas é, né, ainda não estão no YouTube, né? Bom, quem quiser inclusive voltar lá na aula de introdução, né, onde a gente fala sobre a nosso reconhecimento no cérebro como um órgão que cedia, se não toda parte da nossa mente. Esse reconhecimento talvez venha desde a pré-história, mas a gente tem os primeiros relatos disso desde no pergaminhos do Egito Antigo, né? Trazendo a ideia de que o cérebro realmente é um órgão fundamental para as nossas experiências de mundo e para a produção dos nossos comportamentos. Agora, como é que esse cérebro se organiza para compor essas funções? A gente já falou do neurônio, né? A gente já falou da plasticidade, de um ponto de vista ainda microscópico, diria assim. Então, daqui por diante, a gente vai começar a trabalhar mais com o que se sabe sobre a fisiologia das coletividades, né? Bom, o que vocês estão vendo aí é uma figura que não é uma figura da neurociências, né? Esse é um esquema da frenologia, que era uma linha, foi uma pseudociência, ela pretendeu ser ciência, né? Foi desenvolvida por Franz Gall no século XIX, o século XVIII, XIX, não me lembro muito bem, onde já se trazia uma ideia de que o cérebro, né, ele era uma estrutura especializada, ou seja, que poderia ser dividido, um mosaico funcional dividido em partes especializadas, né? E o interessante é que isso foi uma ideia que, ao invés das pessoas estudarem esse né, não tinha muito também como estudar, né? A gente não podia ficar trepanando pessoas, não existia tecnologia para isso, né? Mas existia ideia, realmente por causa de trabalhos como do Broca, né? Do Verne, que começava a estudar lesões cerebrais focais, produzindo alguns tipos de processos de alterações focais no comportamento, nas experiências subjetivas das pessoas, né? Surgiu a frenologia, que se julgava que a forma do cérebro, né, ela imprimia uma forma ao crânio, uma região seria mais desenvolvida do que outra, né? Essas regiões especializadas em funções específicas, né, poderiam assim, através do crânio, conferir a nós uma identidade do caráter e da personalidade das pessoas. Observe nessa imagem aqui, né, onde eles dizem que a forma do crânio está diretamente relacionada com o caráter do marido, né? Se a gente trocar essas carinhas aqui, né, a gente vai achar que a pessoa que tem a cabecinha mais redondinha não vai ser boazinha, mas malvadinha, né? Acreditava-se, então, através da frenologia, que o cérebro era dividido, ou seja, o caráter humano era composto, né, por uma associação da atividade de um mosaico funcional no cérebro, onde cada pedacinho desse responderia por uma propriedade específica do caráter e da personalidade humana. E daí, como isso se imprimiria no crânio, você teria como um mapa para saber, observando a forma do crânio, se a pessoa seria um bom ou um mau caráter, por exemplo, dentro dos viés culturais. Óbvio que isso é uma pseudociência, porque isso nunca houve uma comprovação científica desse modelo de Franz Gall, que está desenhado nessa figura, mas já mostra para gente, né, como que desde assim que como que
desde muito antes da gente ter uma neuroanatomia funcional bem estabelecida, já se supunha a ideia de que o cérebro era um grande mosaico funcional. Que por trás dessa homogeneidade pardacenta, desse tecido cheio de sulcos, giros, circunvoluções, né, existia ali na intimidade uma, uma organização funcional onde as partes daquele cérebro poderiam responder especialmente por determinados tipos de funções. A gente observou ao longo ou seja, com o desenvolvimento das técnicas para estudo do sistema nervoso, que realmente a coisa funciona assim. Pelo menos a um nível, eu não vou dizer que isso é uma coisa rígida, né, estanque e estereotípica em toda a humanidade, todos os cérebros humanos, mas a gente sabe que sim, o cérebro se organiza funcionalmente dessa maneira. Como eu disse, a gente não vai estudar isso especificamente aqui, mas essa organização não é algo estanque, não é algo tão rígido assim, tão cristalino, né? Há uma grande variabilidade dessa organização funcional entre as pessoas e ao longo da vida ou sob circunstâncias específicas, isso também pode ser muito variável, né? A gente estudou a neuroplasticidade na aula passada, onde a gente via como que novas regiões do cérebro, novas células poderiam assumir o papel funcional daquelas que foram perdidas. E como que o próprio cérebro evolui durante o desenvolvimento, adaptando toda essa topografia funcional, né? Mas ela existe em algum nível, tá? Mesmo não sendo algo cristalino, invariável, imutável, sendo extremamente variável ao longo, entre as pessoas, os indivíduos humanos, né? E até mesmo dentro do mesmo indivíduo ao longo da vida, isso é realmente um estamento, ou seja, um consenso dentro da neurociência, né? A gente já falou sobre o cérebro anterior e posterior, né? Na segunda aula, os processos associativos. Então, isso já começa a ser uma divisão topográfica, ou seja, neuroanatômica funcional. Se a gente pode dizer que o lobo frontal é o lobo dos nossos comportamentos, né, das nossas produções, e o lobo parietal, temporal occipital das nossas experiências, a gente já está fazendo uma segregação funcional dessa massa pardacenta, conferindo especialidades a partes dessa massa pardacenta, que é o cérebro, não é? O que nós estamos vendo aí nessa imagem, que eu não me lembro de onde eu tirei ela, foi de um artigo, não lembro qual, na verdade, uma imagem funcional por ressonância, uma construção, né, baseada em ressonância magnética funcional, te mostra assim, uma série, está tendo panelaço, uma série de regiões do cérebro, ele foi flattening, ou seja, é uma técnica de você meio que esticar o cérebro, apagando giros e flat, né, esticar mesmo, planar, né, os giros e sulcos, para a gente ter uma noção, digamos assim, mais refinada da topografia da superfície cortical, né? Você faz um flattening da superfície cortical. A gente vê aqui essas manchinhas coloridas seriam padrões de atividade neural, de coletividades de milhares, milhões, bilhões de células sobre a superfície córtex quando alguma coisa está acontecendo. Eu não me lembro disso, de onde eu tirei essa imagem, mas isso seria perfeitamente cabível. Por exemplo, a gravação da atividade cerebral durante um exercício, talvez de ler um texto, ou observar algum tipo específico de imagem, ou fazer alguma tarefa cognitiva, alguma coisa do gênero. Então, toda vez que nós estamos expressando nossas funções, ou seja, que são integradas, a gente vai ver isso na próxima aula, né, como que essa integração se dá, né, como que essa coletividade funciona de modo complexo como uma unidade, esse mosaico de regiões formado por bilhões de células, né?
Mas, de alguma forma, o que acontece quando a gente desenvolve uma atividade é que qualquer processo mental é que essa atividade cerebral ela vai se dar de forma segregada, distribuída pelo cérebro e dinâmica. Imagine aí se eu pudesse ter um filminho disso, né? Se ele imagina agora essas manchas coloridas evoluindo, saindo de um lugar indo para outro, aumentando, intensificando, clareando, né? Ficando mais tênues. Ou seja, se eu pudesse ver o meu cérebro funcionando agora, eu veria isso. Eu veria um turbilhão, ou seja, uma dinâmica multicolorida, né? Um frenesi de cores que transitórias, né? Que representa exatamente a transitoriedade da atividade de cada região, tempo e espaço, e que no conjunto todas essas atividades produziriam o meu estado mental atual, seja ele qual for, né? Então aqui a gente pode observar, né, uma evidência contemporânea de que o cérebro ele se comporta mesmo como um mosaico funcional, né? Essa segregação de atividade nos mostra que existe uma organização aqui, que ela é tanto paralela quanto hierárquica, a gente vai falar nessa aula, né? Do funcionamento cerebral. E essa aula, o objetivo dessa aula é exatamente a gente descrever o que a gente sabe, né, sobre como é essa organização do cérebro, né, que isso não é uma coisa homogênea, né? E um grande recurso atual para esse trabalho é o que a gente chama da neuroimagem funcional. Não sei se vocês sabem o que é o exame de ressonância, um exame de ressonância, né? Do ponto de vista estrutural, né? Eu não sou um físico para poder dar uma aula para vocês dos mecanismos desse processo, mas a gente sabe que as partículas, prótons, né, dos átomos, né, eles são como pequenos magnetos, né, e eles têm um spin, que é exatamente o sentido de rotação desse magneto. Então, o que acontece? É quando você submete a matéria a um campo magnético, mesmo que essa matéria não seja magnetizável, tipo o ferro, né? Mas qualquer matéria, um pedaço de plástico no campo magnético, os prótons daqueles átomos, né, do plástico, de alguma forma, por serem pequenos magnetinhos, pequenas bússolas, vão se alinhar com o campo magnético. E no momento que esse campo magnético é cessado, né, esses prótons relaxam, que a gente chama de relaxamento, eles voltam à posição original deles, e com isso, eles absorveram energia nesse alinhamento, eles liberam energia, né? Então, um detector, que pode ser através de né, também por indução magnética, né, um detector vai pegar as frequências eletromagnéticas que os átomos vão emitir durante o relaxamento e vai mapear, construir uma imagem mapeando as diferenças de intensidade. Por isso, na ressonância, a gente fala hipointenso, normointenso, hiperintenso, enquanto que na radiografia, né, ou na tomografia, a gente fala em densidade, porque lá é diferente, lá é exatamente o nível de radiação que atravessa o material, né? Quanto mais denso for esse material, menos radiação atravessa. Então, quando a gente observa uma chapa, o coração é branco na chapa de pulmão, porque ele é denso. Então, menos radiação X atravessou o coração ali. O pulmão, que é basicamente uma esponja aerada, ele tem uma densidade muito baixa, então o raio-x atravessa mais livremente. A imagem que você está vendo no raio-x, que vocês têm em mente, é uma imagem negativa. Entendeu? Agora inverte isso, preto, branco, branco e preto. Você vai ver exatamente como se você estivesse jogando luz em cima de um corpo, e aquilo seria a sombra desse corpo no anteparo, né? Assim funciona o raio-x, a tomografia. Aqui não, a ressonância ela trabalha com intensidade eletromagnética, porque o cérebro ou qualquer outro material, né, ele se torna um emissor de ondas eletromagnéticas quando ocorre o relaxamento. E aí, detectando essa emissão de ondas eletromagnéticas, é que você consegue, através de computação, construir uma imagem baseada em intensidade. Por exemplo, essa regiãozinha aqui provavelmente emitiu um padrão de onda eletromagnética
diferente dessa regiãozinha aqui. Por isso que a gente vê que são coisas diferentes da imagem. Isso tem uma correspondência estrutural altamente fidedigna. Ou seja, você consegue... O que é voxel? Voxel é o pixel de uma imagem de ressonância, porque ele é tridimensional, porque o cérebro, um joelho, quer que seja um volume 3D. Então, os pixels eles são 3D, né? Ou seja, seria exatamente a unidade de informação que aquele equipamento pode trazer para a gente nesse momento de relaxamento. Ou seja, a menor quantidade discreta de informação que ele pode definir. Então, o voxel de uma boa ressonância ele tem menos de 1 milímetro cúbico. Ou seja, isso te dá uma resolução muito boa para você fazer uma imagem funcional. Você consegue observar coisas com 1 milímetro, 2 milímetros no cérebro. Ou até menores, se você tiver campos magnéticos mais fortes produzindo e, né, e detectores mais de maior resolução. Agora, numa imagem estrutural, o cérebro, né, aqui a imagenzinha mostrando exatamente isso, né, de como é que esses alinhamentos vão acontecer e depois qual é o relaxamento, você tem emissão eletromagnética aqui, né? Infelizmente tem uma imagem, minha cara está tampando isso aqui. Mas o que a gente está vendo aqui é a construção de uma ressonância funcional. A ressonância estrutural, geralmente, ela trabalha com os átomos de hidrogênio da água. Ou seja, na verdade, a gente está vendo aqui intensidade de água. Na verdade, de fato, isso pode ser interpretado como densidade de água, né? Mas você pode fazer isso para outros tipos de moléculas e átomos, né? Com campos magnéticos mais fortes, né? Então, campos magnéticos muito grandes, ou seja, aparelhos muito potentes, você consegue fazer isso para oxihemoglobina. A oxihemoglobina é a forma da hemoglobina acrescida do oxigênio. Né? A hemoglobina todo mundo sabe que é uma proteína que ela é um receptor de oxigênio e transporta oxigênio na circulação para os órgãos, né, poderem utilizar esse oxigênio. Então, o que a ressonância funcional faz? Ela, que é o sinal BOLD, que é Blood Oxygen, não sei o que, density, esqueci. O sinal BOLD é exatamente, ele mede o fluxo de oxihemoglobina, né, para determinada região do cérebro, em função do tempo. Isso, então, ou seja, partindo da premissa que quando uma região do cérebro tem atividade neural, o metabolismo aumenta, aquilo vai aumentar a necessidade de oxigênio e isso aumenta o fluxo para aquela região. Não tem uma resolução tão grande quanto a estrutural, mas tem uma boa resolução, ou seja, milimétrica também. Isso acontece. A dinâmica da microcirculação cerebral, ela acompanha a demanda metabólica do tecido, ou seja, a artéria se dilata para entrar mais sangue onde precisa de mais sangue. Né? E isso numa escala de, vamos falando de coisinhas, de arterinhas da espessura de um fio de cabelo. Então você tem uma rede arterial dinâmica que produz o direcionamento do fluxo da oxihemoglobina, que é detectado pela ressonância funcional. Então você gera um mapa de como o cérebro está funcionando, ou melhor, como está a atividade e onde ela está naquele exato momento, né? Isso tem uma vantagem muito grande em cima de outros métodos de estudo funcional, porque isso te dá uma resolução topográfica quase absoluta. Ou seja, quando eu vejo um voxel de atividade bold aqui no meu giro do símbolo, eu posso dizer que realmente aquilo está saindo dali. Que a gente não tem tanto no eletrocefalograma, hipóteses evocadas que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas aqui é uma coisa muito, muito precisa. O problema é que os aparelhos de ressonância demoram muito tempo para formar as imagens. Então, no tempo isso se perde. Então, a dinâmica cerebral ela não consegue ser tão bem visualizada quanto a topografia cerebral em termos de atividade, né? Mas esse é hoje a maior ferramenta que nós temos para estudar a relação entre os modos funcionais, né, do sistema nervoso e a estrutura do cérebro, né? Então, eu posso dizer que 90% que a gente conhece do ser humano de neuroanatomia funcional vem do advento da ressonância magnética funcional, né? Que é uma outra imagem mostrando como é que isso funciona, ou seja, a pessoa está sendo exposta a uma tarefa,
né? Está sendo gravada a atividade cerebral dela, ou seja, quando isso aqui seria a linha do sinal bold em um determinado voxel, a variação da intensidade desse sinal, por exemplo, durante a tarefa, que é repetida várias vezes, por exemplo, a tarefa é ver esse padrão isso é um tabuleiro de xadrez chamado padrão reverso, que é o preto vira branco, o branco vira preto, ou seja, ele muda de polaridade luminosa numa determinada frequência. Cada vez que ele muda, isso gera um pulso de atividade no córtex visual. Então, essa linha azul aqui seria o trigger, mostrando a hora que o padrão se reverteu. E aqui a gente está vendo, nessa outra linha vermelha, né, a variação do sinal bold, né, em um determinado voxel da neuroimagem que está sendo gravada ali. E aqui a gente já vê reconstrução computacional do coletivo de voxels, né? Mas o resto do cérebro estava parado, sem funcionar? Não, isso aqui é uma imagem de diferença. Exatamente, essa imagem é a subtração deste momento por este momento aqui, né? Você subtrai uma imagem da outra e a diferença é exatamente o quê? O que está sendo ativado relacionado à tarefa que você está fazendo. Obviamente que ao mesmo tempo que você está olhando, você está pensando na sua mãe, sentindo uma coceira na perna, alguma coisa assim, tudo isso está produzindo atividades, esse mosaico bruxuleante, dinâmico, né, do cérebro. Mas com a subtração, ou seja, eu fiz o meu experimento, estou querendo estudar a atividade do córtex visual, nisso aqui. Então eu pego a imagem do experimento e subtraio da média do funcionamento do seu cérebro, né, e aí eu consigo isso aí. É um processo trabalhoso, tá? É muita estatística, é muito cálculo, é muito processamento. Não é para qualquer um fazer imagem funcional, não. Tanto que é algo que não é difundido para a clínica. Poderia ser útil na clínica, mas ainda não é usado de forma corriqueira na clínica. Seria perfeito para você, por exemplo, estudar uma epilepsia, um foco epiléptico, coisas do gênero. Mas ainda não temos uma aplicação na prática médica da ressonância magnética funcional, do inglês, Magnetic Resonance Imaging. Mas eu acho que isso é questão de tempo também, né? E agora a gente vai falar um pouco da anatomia funcional do sistema nervoso. Obviamente que esse conhecimento ele vem de antes da ressonância funcional, muita coisa. Eu sei das funções do tronco cerebral por anatomia comparada, né? Ou até por modelos humanos, né? Muito antes da ressonância existir. Porque antes da ressonância a gente estudava essa anatomia funcional no cérebro humano, basicamente observando pacientes que sofreram lesões circunscritas no cérebro. O cara sofreu uma lesão no lobo parietal posterior esquerdo e começa a não conseguir mais fixar, por exemplo, o foco atencional em alguma tarefa, né? No direito ele não consegue mudar o foco atencional. Então aí a gente vai observando como que os modelos de lesão foram muito úteis, né? Forneceram aí 10% do conhecimento que a gente tem hoje. Apesar da ressonância funcional ter sido um avanço inesperado. Por exemplo, isso aqui é um modelo das divisões do sistema nervoso que é conhecido desde, talvez, assim, desde final da Idade Média, né? Isso é uma estrutura anatômica, desde as épocas de Leonardo da Vinci, quando estudava anatomia, né? Ele provavelmente já viu esse modelo no ser humano e viu que o ser humano ele respeita a mesma organização de outras espécies, né? Como já tem uma hora que eu estou falando. Ah, não, é porque tem outros slides a gravar, desculpa. Né? De outras espécies, como por exemplo, todos os cordados respeitam isso aqui, do peixe até o ser humano. Isso aqui é tanto que eu fiz uma coisa bichoforme aqui, né, para mostrar para vocês. Isso é uma organização básica do sistema nervoso de qualquer cordado, inclusive o homem, né? Basicamente, ele pode ser dividido A e B em sistema nervoso central, porque é um sistema nervoso que está dentro do esqueleto axial, que é crânio e coluna vertebral. Por isso que ele é chamado de central, do ponto de vista anatômico. Né? E do sistema nervoso central, seja na cabeça, ou seja, saindo do crânio, ou saindo dos forames vertebrais, que
são buraquinhos nas vértebras, existem os nervos, né? Os que saem do crânio chamados de cranianos e os que saem da coluna vertebral de medulares, porque eles saem da medula espinhal, que é esse órgão aqui. A medula espinhal é uma evolução da medula da centopeia, da medula da minhoca, que ainda tem uma, digamos assim, uma lógica de organização segmentar, né? Eu não vou falar de dermátomo, mas depois vocês pesquisam o que significa dermátomo. Ou seja, cada vértebra, você tem ali fibras nervosas que vão inervar uma faixa, um segmento do corpo, né? Todo. Né? Existem os nervos eferentes, que levam informação da medula para a periferia, e geralmente essa informação ela tem como principal objetivo músculo, principal alvo, músculos estriados, que fazem a gente nos mover, mas também existem os músculos lisos, do sistema nervoso autônomo, a gente vai ver isso, né? E glândulas também, no sistema nervoso autônomo, né? Existem as aferências, que 90, assim, grande parte delas, elas são somáticas, ou seja, elas são da nossa pele, músculo, ossos, articulações, para exatamente trazer informações sensoriais sobre o que toca o nosso corpo e também sobre o estado, ou seja, posição dos nossos membros, né, a propriocepção. Se eu colocar a mão aqui para trás da cadeira, ou melhor, eu de olhos fechados, alguém pega minha mão e muda ela de posição, eu vou saber exatamente no meu cérebro, ou seja, no meu mapa mental do meu espaço, onde aquela mão está, é a propriocepção. Fibras nervosas das articulações, músculos, conseguem me dizer exatamente qual é o estado, qual é a posição de uma parte do meu corpo em relação a mim mesmo, né? Então, existem essas aferências e referências, e esse sistema nervoso periférico, né, ele pode ter dois tipos de nervos, que são os nervos somáticos e também os nervos viscerais. Você está vendo aqui em D, são gânglios, né? Ou seja, são núcleos de neurônios que estão externos ao corpo e respondem pelo sistema nervoso autônomo, que é uma parte do sistema nervoso que tem basicamente o controle da nossa fisiologia visceral, vislumbrando a homeostase. A gente vai ver isso numa aula mais para frente, tá? A única estrutura nervosa que tem neurônios fora do sistema nervoso central são os gânglios do sistema nervoso autônomo. Então, isso é uma coisa interessante. Fora do sistema nervoso central, fora desse eixo do esqueleto, não existe neurônio, a não ser os gânglios, que são neurônios bem bobinhos, também não fazem muitas coisas inteligentes, não. E também existem neurônios no intestino, dentro do chamado plexo mioentérico submucoso, que formam o sistema nervoso entérico, mas a gente pode considerar isso como uma variação do sistema nervoso autônomo, diria assim. Mas não é não, tá? Isso é uma terceira coisa, mas eu não vou falar disso agora, talvez nem fale nesse curso. Então essa é a organização básica do sistema nervoso. O encéfalo, a medula e o encéfalo, né? Aqui é uma... eu vou falar dessa figura agora, eu ia falar ela depois, mas tudo bem. Eu podia ter invertido. Isso aqui traz pra gente, né, uma leitura da evolução filogenética desse sistema, do nosso sistema nervoso central. O encéfalo, que é o que vocês estão vendo aí, é o órgão principal do sistema nervoso em nós mamíferos. Em seres mais primitivos, como peixes e até répteis, anfíbios, o encéfalo não é tão importante. Até na galinha não é tão importante. Você corta a cabeça de uma galinha, quem é da roça sabe, solta a galinha no terreiro, sem cabeça, ela sai correndo por aí, batendo asa. Óbvio que ela vai dar de trombar e tudo. Mas ela ainda consegue articular diversos automatismos, lembrem da aula 2, né? Diversos reflexos sem o cérebro. O que fala pra gente que o cérebro dele não é tão importante quanto para mim. Porque se eu cortar a minha cabeça, eu vou cair imediatamente no chão em atonia, ou seja, sem atividade muscular, ou teria alguns espasmos por alguns segundos, né, da contração dos curtos-circuitos medulares, fazendo com que meus músculos se contraiam de maneira meio errônea, assim, mas é coisa que vai durar alguns segundinhos só, né?
Então, o encéfalo ele vai tomando uma importância com a evolução filogenética. E essa é uma figura que traz isso pra gente. É uma figura do meu livro, a outra figura anterior também é do livro de Fisiologia, né, do Moroni Abramov, né? E aqui a gente mostra, né, por cores, a evolução filogenética desse sistema, né? E que ela está diretamente relacionada com diferentes níveis de estruturas do cérebro, né? Ou seja, o tronco encefálico, que é basicamente essa região que está aqui, ó, tá? É uma região filogeneticamente muito antiga. E nessa região residem núcleos que vão controlar a nossa vida vegetativa. A gente já falou disso na aula de sistema nervoso, de sinapses neurotransmissores, né? O meu núcleo, não é Covid mais, acho que você é alérgico. O meu núcleo respiratório, que vai comandar o meu drive ventilatório. O núcleo cardiovascular, que vai, de certa forma, coordenar neurologicamente a minha pressão arterial, né? Enfim, o fluxo de sangue, o ritmo cardíaco, etc, 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 né? Os meus sistemas neuromoduladores, adrenérgico, noradrenérgico, dopaminérgico, estão aqui. Ou seja, é uma região muito antiga, né? E por isso ela responde pelas funções praticamente autônomas, ou seja, nossos processos vegetativos estão relacionados ao tronco cerebral. E isso faz com que o tronco cerebral seja indispensável para a nossa vida orgânica. Se o tronco cerebral, que é do tamanho de um, sei lá, desse tamanhozinho assim, mais ou menos, né? Assim, né? Se ele tem um AVC nele, você morre na hora, né? Agora, as estruturas como o núcleos subcorticais, arcóceras, foram sendo acrescentadas ao longo da evolução e foram respondendo pelas nossas funções neurais mais sofisticadas. Ou seja, enquanto que o tronco, o diencéfalo, que é o nosso hipotálamo, né, eles respondem principalmente pelo nosso controle do meio interno, pela nossa homeostase, né, e todo comportamento nesse nível reflexivo, ou seja, da medula, provavelmente são alguns peixes bem primitivos, deviam ser assim, né? Ou seja, só tem sistema nervoso autônomo e reflexo e automatismo medular, que nem automatismo central, assim, encefálico, né? As estruturas mais modernas, que são as que têm uma cor mais intensa, elas já respondem por todo o resto. Lembre lá da aula 2, tá? Que eu vou, inclusive, gravar ela para vocês de novo, né? E há uma relação grande entre a evolução filogenética do sistema nervoso e a sua organização funcional em termos de complexidade. Ou seja, nosso sistema nervoso autônomo, ele emerge da porção filogeneticamente mais primitiva. O nosso sistema nervoso de relação emerge, né, das partes mais modernas. E quanto mais moderno for esse cérebro, mais sofisticado vai ser esse sistema de relação. Voltem para a aula 2, né? Onde o sistema nervoso de relação, ele basicamente produz os comportamentos voluntários e conscientes, enquanto o sistema nervoso autônomo, né, ele trabalha através do sistema nervoso simpático e parasimpático com o nosso controle visceral, né, do nosso meio interno. E aqui está a figura que tinha ficado antes, mas está aqui, beleza, que mostra também esse sistema nervoso central, né, a medula espinhal, que ela se estende até mais ou menos o início da coluna lombar, né? Então a medula é menor que a coluna, tá? Pelo menos uns 20 centímetros menor, que é um órgão. Eu não tenho aqui um desenho claro dela, mas se eu fizer um corte nela, assim, um corte nível axial, né? Fazer um corte aqui, né? Eu vou tentar desenhar aqui a medula. Imaginem assim uma estrutura, né, que tem uma assimetria, né, bilateral, né, clara, que dentro tem um H de substância cinzenta. Para quem ainda não percebeu, substância cinzenta é onde tem corpo de neurônio e circuitaria neuronal não mielinizada, tá? Aqui sendo a parte posterior e aqui anterior, tem mais ou menos essa forma, essa configuração. Daqui saem os nervos, por aqui entram os nervos aferentes. O corpo desses nervos está num gângliozinho da raiz dorsal, que fica aqui justaposto já dentro da medula, ou seja, sistema nervoso central, tá? Que são neurônios pseudonipolares, aquele neurônio assim, ó,
né? Está o corpo do neurônio, não tem dendrito, né? Aqui seria o que está indo para a medula e aqui o que está vindo da periferia, né? Então é como se ele tivesse dois axônios e realmente ele produz potencial de ação aqui e aqui. E por isso ele entra pelo corno posterior e levando informação para a substância cinzenta, o H medular, né? O corno posterior da substância cinzenta. Enquanto que aqui a gente teria as fibras eferentes, que são os motoneurônios. Primeiro motoneurônio, né, que a gente chama de baixo para cima, considerando, né, o corpo dele está aqui, ele já é um neurônio parecido com o que a gente vê no livro de biologia do ensino médio, aquele neurônio estrelado, que tem um axônio único, que é exatamente que vai lá se conectar ao músculo, né, a placa motora muscular, para produzir a contração de um músculo, né, que fica aqui no corno anterior da medula. E esses dois, e existe aqui uma região que é chamada região associativa da medula, tá? Que fica aqui, que é onde existem interneurônios que conectam esses dois cornos. O reflexo de retirada, que a gente viu na aula 2, né? É um reflexo estereotípico que você bate no tendão, o membro ele reclina, ou você encosta numa chapa quente e puxa a mão, ou você costa a barriga do cachorro e ele balança a pata. Ele pode ser no mesmo segmento ou em segmentos diferentes da medula. São reflexos dessa associação intramedular de um aferente associativo com um eferente motor. Vocês sabiam que esse reflexo de coçar do cachorro, que é um reflexo, né, que você estimula a barriga dele e a pata traseira começa a mexer, isso é um reflexo medular trans, ou seja, intersegmentar. Os neurônios sensoriais que inervam a barriga dele, né, no nível mais alto da medula, se conectam com os neurônios que estão lá embaixo, no nível mais baixo, controla a musculatura da pata, para que esse reflexo seja estabelecido. Ou seja, o sistema nervoso dele está pensando que isso é um bicho que está andando nele, ele reflexamente vai usar a pata para tirar. E ele gosta de fazer isso. Você vê que ele fica com aquela cara toda otária para você, né? A gente acha isso um barato. Ai, cachorro é demais, né? Então, essa é a medula. Né? Então, a medula ela termina exatamente no forame magno, que é o forame, tem mais ou menos, né, tem mais ou menos esse calibre mesmo, né? Pouco maior do que uma moeda de R$1, que é onde a medula termina e começa o encéfalo. Né? Essas três porções marrons aqui que vocês estão vendo é o tronco cerebral, que é dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo aqui, ó. Mesencéfalo aqui. O mesencéfalo acaba aqui. O mesencéfalo é o mais chatinho, pequenininho, mas é o mais sofisticado, tá? Enquanto a ponte e o bulbo são maiorzinhos, né? O que a gente tem aqui no tronco? No tronco a gente tem esses núcleos vegetativos, mas a gente também tem esses núcleos de projeção dos neurônios monaminérgicos, que é RAF, ceruleus e tegmento e substância negra, né, que vão inervar o sistema nervoso tanto para cima quanto medula, né, como a gente já viu isso na aula 5, se não me engano, na aula 4, desculpe. E também existe aí a substância periaquedutal, que tem um papel no sistema límbico, ou seja, no controle de comportamentos, né? O transtorno pode estar relacionado com ela. E a gente tem os núcleos dos nervos cranianos, tá? São 12 pares de nervos cranianos, né? O par 1, não todos estão aqui, mas por exemplo, do par 3 em diante está no tronco. O par 1 é o nervo olfativo, o par 2 é o nervo óptico, né? O par 3 é o abducente. Olha, gente, o 4 é o troclear, o 5 é o trigêmeo, né? O 6 é o abducente. O 2 eu esqueci qual é. Ah, deu anatomia nunca foi meu forte, não. Mas são nervos, os pares cranianos, que eles controlam basicamente a, a movimentação e a sensorialidade da cabeça, do pescoço e da região mais superior aqui do trapézio, através que é o último par lá embaixo, que é o nervo acessório, né? Também existe o nervo vago, que é o 10º par, que faz parte do sistema nervoso autônomo, que o núcleo dele está ali no tronco. Então, ele existe um centro de processamento, ou seja, é uma medula sofisticada, mas com a mesma lógica, tem fibras aferentes e eferentes, mas ao invés de você ter esse H medular, você tem núcleos, né, próximos da projeção desses nervos. Alguns, como por exemplo, o nervo auditivo, que é o 8º par, né,
ele possui uma sequência de pelo menos uns 4 núcleos que já começam a fazer o processamento das informações auditivas ao nível pré-cognitivo, ou seja, já começa a tratar o sinal dos sons. A gente vai ver isso até nessa aula mesmo. Então a gente vê que essas estruturas, elas são muito... os núcleos dos nervos cranianos são estruturas análogas ao corno anterior e posterior da medula, porém ainda são mais sofisticados, já começa a ter um processamento dessas informações. Somente o nervo auditivo é um exemplo claro disso. Tanto que o estudo do circuito do tronco cerebral auditivo, por ele pegar, ele começa ali na ponte e vai até o alto mesencéfalo, né? Ele por exemplo, o estudo desse circuito, ele é utilizado para você funcionalmente verificar por continuidade se há alguma alteração em algum dos segmentos do tronco cerebral. É bem interessante isso. Bom, aqui a gente está vendo o cerebelo, né, que é literalmente cérebro pequeno, e ele realmente é um cérebro pequeno, apesar dele não ser fundamental para a sua vida consciente, nem vegetativa, ele é muito importante para, digamos assim, para a precisão do seu comportamento e das suas experiências da vida consciente. A gente vai entender isso daqui a pouco, né? Então ele é um órgão que vai basicamente atuar. Ele classicamente é reconhecido como um órgão da motricidade, mas ele atua também em tarefas cognitivas, né? Então aqui a gente tem tronco cerebral e cerebelo, os órgãos extrínsecos ao cérebro. E o cérebro é isso aqui, que é o que não é tronco nem cerebelo, é cérebro, que é dividido basicamente em 2 porções. O diencéfalo, que é o que está de marronzinho, de roxinho aqui, que é o tálamo, mas aqui ainda a gente tem o hipotálamo, que eu vou até colocar roxinho aqui também, né? Todos vocês já sabem que é o hipotálamo, a gente já falou dele. O hipotálamo é uma pequena região, que é uma interface, a gente vai estudar bem ele, entre o mundo, o meio interno, tá? Que extrapola do sistema nervoso autônomo, que ele trabalha, ele também é uma interface do sistema imunológico, sistema endócrino. Ele é uma interface entre o meio interno e o sistema nervoso central, o cérebro. Ou seja, entre a vida cognitiva e emocional e límbica e as funções e o funcionamento do nosso corpo, tá? E é fantástico o hipotálamo. O hipotálamo é lindo, só que ele é muito antigo, tá? Ele é da época dos peixes. E o tálamo, a gente vai ver também o que é meio que uma interface, ou seja, um pré-processador de todas as informações que entram no cérebro, do ponto da medula mesmo, seja do sensoriais ou das que saem do cérebro, motoras. Então, basicamente, o diencéfalo é hipotálamo, tálamo, mais 2 estruturas chamadas epitálamo e subtálamo, onde está inclusive a glândula pineal, né, que secreta a melatonina. Isso é o diencéfalo, que também é muito antigo, ou seja, até aqui, tirando cerebelo, tronco e diencéfalo, a gente está falando de peixe, crocodilo e anfíbio, tá? Peixe e anfíbio. Crocodilo começa a ter telencéfalo. Telencéfalo é o resto do cérebro, tá? Que é basicamente composto pelo córtex cerebral e pelos núcleos, o núcleos da base, né? Que é o striatum, né? Basicamente, que é também chamado assim, né? Com a amígdala, substância, a área septal, núcleo accumbens, são os núcleos da base. A gente vai estudar eles daqui a pouco, mas eles têm uma função basicamente dos automatismos que estão relacionados com eles. A gente viu isso na aula 2, os automatismos, tá? Córtex cerebral é dividido em 2 partes, uma chamada arquicórtex, que a gente já viu isso na aula 2 também, e outra neocórtex. O arquicórtex é filogeneticamente mais antigo, né? Se não me engano, alguns crocodilianos têm ele, aves e mamíferos inferiores. Basicamente a formação hipocampal, que é o primeiro aparato cognitivo da natureza, que óbvio que depois ele foi sendo em seres como nós segregados apenas a sistema límbico e memória, mas a alma máter ainda é a mesma, que é nas aves e crocodilianos. E o neocórtex, que vem dos mamíferos, né, que é toda essa panaceia de circuitos e sistemas que processa a nossa mente brilhante. Esse slide mostra exatamente
a interface, dá uma pequena mostra grátis da interface do nosso cérebro / mente com o nosso corpo. E quando eu digo corpo, quero dizer glândulas, vísceras, sangue que circula dentro dos vasos, sistema imunológico, que é feita primordialmente através do hipotálamo. Né? Essa figura a gente vai ver de novo na aula de homeostase. Então era mais agora para mostrar para vocês que o hipotálamo que é essa regiãozinha azulzinha aqui, ó, né? Ele produz, né, a interface com o cérebro, com o sistema límbico, desses 4 sistemas fisiológicos: o endócrino, o neuroendócrino, que é as glândulas, o circadiano, que está diretamente relacionado ao neuroendócrino, mas que trabalha os nossos ritmos biológicos, tá? O sistema nervoso autônomo, que vai controlar, né, neuralmente as nossas funções vegetativas, e o sistema imune, que é muito mais complexo do que simplesmente o sistema que defende a gente de antígenos ou de micro-organismos. Ele literalmente tem a complexidade do sistema nervoso e ele atua nas funções, ou seja, no corpo de uma forma geral, principalmente, né, dentro das que a gente chama de cascatas inflamatórias no corpo, que podem estar relacionadas a traumas, né, a estresse, a diversas coisas, muito além das infecções. Né? O sistema imunológico funciona através dos linfonodos, né? Isso já é, né? O sistema neuroendócrino através de hormônios que partem da hipófise, que está aqui desenhadinha. Que porcaria de reloginho esse aqui que eu não sei lá, deixa para lá, né? Então, basicamente, a lógica é essa: o input, ou seja, uma informação. Lembra lá da aula 2, que chega ao sistema nervoso, né? Ela vai produzir, após ser processada pela máquina cerebral, outputs comportamentais, mas também outputs para o meio interno via hipotálamo, que vão controlar o nosso meio interno. Não é à toa que quando você vê um bandido, você cria um comportamento que no seu coração também dispara. Pois é, isso é via hipotálamo e também, obviamente, tronco cerebral. Ou seja, eu não vou desprezar aqui o papel dos núcleos vegetativos do tronco cerebral, inclusive do núcleo do nervo vago. Tá? Mas o hipotálamo é muito importante para isso. Né? E o encéfalo, que a gente tem uma imagem de ressonância, né? Tá aí de onde eu roubei, desse Shutterstick aí, né? É uma imagem de ressonância muito bonita, pena que tem essas palavrinhas aí mostrando a qualidade da imagem. Olha aqui o cerebelo, tá vendo essas coisinhas que são as folhas? É uma estrutura assim, da espessura de 1 milímetro ou menos, que é exatamente a organização da córtex cerebelar, que é muito extensa. Ele é pequenininho assim, mas ele é todo dobradinho por dentro. Né? E nos próximos slides eu vou explicar, né? Eu vou dar uma pupurri da neuroanatomia funcional para vocês, né? Exatamente dessas estruturas básicas, que é o córtex cerebral, o telencéfalo, os núcleos da base, o tálamo, o cerebelo, né? Eu roubei isso da aula que eu dei para o pessoal da Farmac, porque eu posso, é meu, eu posso. Então roubei, copiei, colei, então agora vocês vão ver o corte do meu discurso para começar outro. E aí eu já acabo essa aqui, já renderizo e já vou para a parte 2. Vocês estão com 1 hora e 22 minutos na primeira parte da aula. E eu vou tentar fazer a segunda ser mais curta, tá bom? Mas é a vida. Conhecimento ocupa espaço e tempo. Beijo para vocês. A gente se vê daqui a pouquinho. Bom, mas a gente vai falar nessa metáfora do sistema nervoso como uma empresa. Primeiramente, a gente vai descrever basicamente o que uma empresa é, né? De que ela é formada. A empresa é um conjunto de setores. Isso aqui seria basicamente uma empresa que produz alguma coisa. Quer saber, não importa o que ela está produzindo, vamos chamar simplesmente produto final. Né? Esse produto final, ele está diretamente, ele é produzido ele é diretamente finalizado por um departamento de produção, que por sua vez está sob a gestão de uma direção, né? A produção basicamente executa projetos da direção, né? Que faz o planejamento, a gestão do negócio, o criativo, está tudo dentro da direção, que geralmente está conectada com o departamento de pesquisa, né? Para exatamente ver o que a empresa pode aprender de novo no mundo, né? Sobre o seu consumidor, sobre o seu produto,
que traz informações sobre o mundo para a direção. A gente tem arquivos, né? São basicamente um setor ativo, né? Quando a gente fala de arquivo, a gente não está falando de uma estante de papel, a gente está falando de um setor onde você seleciona informações, organiza essas informações, joga as inúteis fora, né? Faz uma seleção, uma organização sistemática das memórias mais recentes, das memórias aí, dos documentos mais recentes, mais antigos. Toda empresa tem que ter um setor de auditoria interna, boa empresa, fiscalização, para exatamente estar de olho em todas as produções, todo o trabalho da empresa, para garantir que ela esteja funcionando bem. E, obviamente, nenhuma empresa vai funcionar bem sem uma boa secretaria, né? Aqui seria secretária, mas vou tirar esse acento para a gente ficar com secretaria, né? Agora, obviamente, tem um componente da empresa que não faz parte diretamente dela, mas é a razão da sua existência, que é o cliente. E a empresa trabalha baseado nessas duas questões. O que o cliente quer e o que o cliente não quer, né? O cliente quer um carro, mas ele também não quer determinadas coisas num carro. Então, basicamente, a empresa vai gerir o desejo do cliente, né? E, dentro de uma organização complexa, fazer com que esse desejo se torne um produto final. Obviamente, então a gente vai fazer como é que as coisas chegam. O cliente quer, por exemplo, sei lá, um produto final dele. Olha, empresa, eu quero meu produto final. Primeiro setor que vai entrar em contato com o cliente vai ser a secretaria mesmo, né? O departamento de compra e vendas, enfim, um setor específico que intermedia todos os demais, né? Para transitar essa informação do cliente para a empresa e organiza essa informação, distribuindo ela para a empresa, de forma que a empresa possa utilizá-la dentro das suas atividades coordenadas. Então, a primeira coisa que a empresa vai fazer, que a secretaria vai fazer no momento que recebe a informação do desejo, do não desejo do cliente, é comunicar isso à direção, que por sua vez vai ativar toda uma rede de planejamento e criação para poder concretizar, né, o produto que o cliente precisa, que o cliente deseja, né, e ainda tem que se ocupar da gestão da própria empresa, né, que vai de folha de pagamento, né, compras e tudo mais. Bom, uma vez que a empresa, que a direção ela começa a trabalhar, já está ciente do que o cliente quer e vai começar a trabalhar para materializar o desejo do cliente em um produto, né? Através da secretaria, essa direção ela tá em contato tanto com os arquivos, né, para buscar precedentes para aquele desejo, né? Projetos antigos, experiências antigas que a empresa teve, que vão poder nortear a empresa para fazer esse projeto atual, e o departamento de pesquisa, que vai trazer do mundo exterior as informações necessárias, né, para a direção se atualizar sobre o aqui e agora da empresa e do cliente, para poder também contextualizar esse produto. Aí, uma vez que a direção, a partir das informações de arquivos, né, e do mundo, através do departamento de pesquisa, a partir que a direção ela planejou e construiu, diríamos assim, um projeto, eu não escrevi a palavra projeto aqui, não vou pôr aqui. Esse projeto vai via secretaria ser enviado para o departamento de produção, que vai começar a executar isso. Obviamente, a direção não vai ficar vigiando o departamento de produção, ela tem mais o que fazer da vida. Os próximos projetos, dos próximos clientes, né? Tem que cuidar de, da gestão do negócio e tudo, enquanto a produção está trabalhando em paralelo. Tem lá na produção os artesãos, os formeiros, né? Os torneiros, todos aqueles operários que vão pegar o projeto e executar esse projeto, né? Bom, mas obviamente, depois até chegar no produto final leva tempo. A empresa, a departamento de produção primeiro vai produzir um protótipo, vai enviar via secretaria para aprovação da direção, e a partir daí a direção vai mandar o produto final, se ela aprovar, obviamente, para o cliente,
né? Então, ou vai colocar, ou seja, vai decretar, o produto final está finalizado, né? Porém, aí vem o que a gente chama de auditoria e fiscalização. Durante esse processo de produção, né, tudo via secretaria, tá? Esse processo de produção, né, a auditoria está com constante contato com a direção, recebendo informações da direção, ela pega o produto final, observa o produto final e vai comparar para ver se realmente o produto final ele está de acordo com o que que o departamento de produção está entregando, ele está de acordo com o que a direção planejou, né? Ela planejou isso baseado na informação do cliente. Então, a auditoria da fiscalização, a auditoria vai pegar esse produto final, que ainda é uma versão beta, tá? Lembra do Windows Beta? Pois é. Não é o que está indo para o cliente, é o produto final da versão beta. Ele vai pegar essa versão beta do produto final, vai comparar essa versão beta com o que a direção já aprovou, já quis com planejamento, vai detectar erros, com certeza, e via secretaria vai mandar um relatório de feedback para o departamento de produção para ele corrigir as falhas e, mais uma vez, produzir agora a versão gama ou a versão final do produto final. E esse departamento de produção, então, entrega o produto final já finalizado, que via secretaria vai para o cliente. Que, por sua vez, também pode não ficar satisfeito, querer tudo de novo. Brigar, começar tudo do zero. Então, tudo isso aqui é até chegar no cliente. Então, recapitulando, o cliente tem um desejo, manifesta esse desejo para a empresa, via secretaria ele chega à direção, que coleta dados do mundo e dos arquivos anteriores para poder planejar e projetar um produto, manda o departamento de produção fazer uma versão beta desse produto, né? Quando essa versão beta é finalizada, né, ela devolve isso para a direção dá o primeiro ok, aí entra o departamento de auditoria e fiscalização para comparar o projeto da direção com o produto final, detectar todos os erros possíveis entre o que foi idealizado e realmente efetivado, e mandar, por último as informações para o departamento de produção, corrigir, fazer os ajustes finos no projeto, para que a versão beta final se torne a versão do consumo, se torne, afinal, a versão de consumo que vai ser entregue ao cliente. Bom, essa metáfora da empresa é bem legal, mas o que isso representa na vida real, né? O que isso significa para a gente dentro do dia a dia? Inicialmente, vamos falar o que é o produto. Produto. O cliente a gente vai deixar por último, mas o que é o produto? O produto é um comportamento. Dentro da nossa realidade do sistema nervoso, um comportamento complexo que tem um objetivo específico. E aí eu coloquei nessa imagem o cara tocando violoncelo, porque eu acho que tocar um instrumento musical complicado igual violoncelo realmente é um produto de altíssimo nível para um sistema poder produzir, né? Então a gente vai dizer que o cliente quer uma música do violoncelo, né? Esse cliente, ele primeiro setor que vai receber essa informação do corpo, né, é o tálamo, né? Ou seja, o tálamo que vai trazer, né, que vai ser que vai intermediar o cliente, mandar para a direção, que é o córtex cerebral, basicamente, o desejo de uma música ser executada, né? O tálamo, na verdade, essa é uma estrutura do diencéfalo que está dentro do cérebro, bem aqui no meio, que é a nossa secretaria, que é um conjunto de núcleos, tá, que se conecta especificamente com regiões do cérebro, né? Essa conectividade específica faz que o tálamo seja, na verdade, um conjunto de vários assessores que intermediam informações com estruturas mais sofisticadas, exatamente organizando. Não é só não é só a secretária burocrática que está aqui na mesa para atender o telefone e passar para o chefe. É realmente um conjunto de estruturas que organizam o trânsito das informações, que vem da periferia, vem do mundo exterior para o cérebro e sai do cérebro como um todo para o mundo exterior ou para o corpo. Seja as informações sensoriais, seja essas informações comandos como é que chama, de comportamentos, motores, enfim, toda a parte da vida de relação ela passa pelo tálamo, que é a nossa secretaria.
Então, por exemplo, no caso da música, então, ali do tálamo chegou do cliente o desejo de que uma música seja produzida e, de alguma forma, o tálamo mandou isso para a direção, né? Que no caso é o córtex cerebral. Aqui eu tenho uma imagem interessante, muito bonita, que está dividindo o córtex conforme a sua organização funcional. As partes vermelhas são os chamados córtex primários, que são estruturas corticais dedicadas exatamente ao primeiro contato, por exemplo. São basicamente 5 córtex sensoriais primários: o auditivo, o visual, o somossensitivo, das informações do corpo como um todo, né? Mal definidos, mas a gente pode dizer que existem um córtex olfativo e gustativo também, né? E um córtex motor, que faz parte da direção, que é também aquela pessoa da direção que fala assim para a secretária: secretária, manda pau nesse comportamento específico aqui. Como o produto é uma música, obviamente uma música é uma sequência de movimentos que o músico, ele aprendeu aquilo ao longo de anos de treino, ou seja, está tudo automatizado no cérebro dele. A direção só vai dizer o que tocar, no ritmo que tocar, como tocar, e ela vai supervisionar o trabalho da produção que a gente vai falar daqui a pouco, que é de produzir os movimentos em si. Então, o córtex primário motor é aquele que dá saída para o comportamento, né? Essas partes amarelas, elas são chamadas córtex unimodais de associação ou córtex secundários, que já produzem representações tanto do movimento, como na área córtex de associação motor, né, quanto nas áreas amarelas sensoriais, que vão basicamente já produzir as primeiras representações do que aquelas coisas significam, né? Até a parte verde, que são chamados córtex de associação polimodais, ou córtex terciários, que é onde, no cérebro posterior, lembra da última aula, né, as experiências são construídas, de que das informações que chegaram no corpo, ao cérebro, pelos sistemas sensoriais, somossensitivo, auditivo, gustativo, etc., e também associar informações que estão armazenadas nas memórias, né? Essas experiências, elas emergem aqui no cérebro posterior, no córtex de associação temporoparietal, e na parte anterior do cérebro, essas experiências, elas vão produzir, né, as intenções, os planos, né, dos comportamentos que vão ser executados, que o cliente está querendo que sejam executados, né? Na verdade, então, a gente pode dizer que o departamento de pesquisa são os nossos órgãos de sentidos, né? Tanto os órgãos em si, como as estruturas corticais diretamente relacionadas a eles. Occipital, visão, ou seja, o córtex visual primário. Essa parte azulzinha aqui é o córtex auditivo. Na verdade, o córtex auditivo primário é pequenininho, mas aqui a gente tem outras regiões também associadas à produção das representações dos sons e até que, por exemplo, tem a área de Verne, que é a área de sensorial da linguagem, enfim, até mesmo de signos linguísticos e tudo, relacionados à voz, aos sons, né? E aqui a gente tem o córtex somatosensorial primário, que recebe informações somatossensitivas, que estão aqui, atentos ao mundo, trazendo informações para o cérebro o tempo todo, sobre as condições atuais do contexto ambiental, na qual a empresa tem que produzir o produto que é a música. Então, é a informação que está vindo do maestro, né? No caso do tocar a música do violoncelo, que o sistema visual traz, é o compasso do tambor que ele atrás, o sistema auditivo está trazendo, de outros, né? De outros músicos, né? A própria textura ali das vibrações dos sons, né, que provavelmente sua pele também está recebendo através do sistema somatosensorial, enfim. São as informações de contexto atual que são importantíssimas para o produto ser entregue, ser produzido e entregue, que é a participação do violoncelista naquela música, né? Agora, obviamente, o violoncelista ele não vai trabalhar do zero, né? Ele tem na memória dele todas as informações necessárias sobre aquela música, né?
Quando eu falo memória, eu não estou dizendo exatamente aquela coisa implícita que você tem o diabo, da habilidade que você adquiriu, né, do automatismo. Que isso você é uma memória, mas é uma memória não declarativa. Estou falando de memórias declarativas, aquelas informações importantes. Tipo assim, eu estou aqui agora prestes a tocar, sei lá, a nona sinfonia de Beethoven, eu sou o violoncelo tal, e tenho que ter essas informações aqui agora da minha memória para que eu consiga desenvolver meu trabalho. Mandar, que é entregar o produto, que é a música, que o desejo, né, que o cliente quer, que o cliente deseja. Essa estrutura que coordena as nossas memórias declarativas, note bem, memória declarativa é aquela memória que você acessa conscientemente seu conteúdo. Memória não declarativa é uma memória que basicamente é o aprendizado orgânico em si, né? É a precisão do movimento do volante, é uma memória não declarativa, né? Que você usa quando você está dirigindo. Mas você não tem acesso consciente ao conteúdo dessa memória. Você usa ela, mas você não tem acesso consciente a ela. As memórias declarativas podem ser de dois tipos. Elas podem ser episódicas. Eu vou tocar a música que nós treinamos ontem, que foi a nona sinfonia de Beethoven, e pode ser semânticas, ou seja, episódicas são exatamente relacionadas à nossa biografia. A nossa história é uma narrativa, a nossa história de vida. Enquanto que as memórias semânticas, elas são as ideias que nós temos a respeito do mundo. Né? O que é o dó? O que é clave de sol? Né? Isso são memórias semânticas. Então, quem coordena essas memórias declarativas é uma estrutura chamada hipocampo, que faz parte também do sistema límbico. A gente vai falar muito de hipocampo no nosso curso. Aqui está em rosinha, né, o hipocampo dentro do cérebro humano, que na verdade é um dobramento do córtex temporal. O córtex temporal ele se dobra, né? É muito antigo, é uma estrutura cortical que data, seus análogos data dos répteis, né? E no ser humano ele tem a função basicamente de organização das nossas memórias. É o hipocampo que vai, por exemplo, decidir que tipo de memória vai ficar na sua cabeça ou não vai ficar na sua cabeça para o resto da sua vida, né? O que determina que minha memória se consolide? Por exemplo, o telefone do seu crush, né? Provavelmente você pode ouvir esse telefone uma vez e ele nunca mais sair da sua memória. O que vai decidir que você vai que essa memória fica, e o telefone do cara que entrega água, você tem que toda hora olhar no papelzinho que você nunca se lembra dele? É a importância subjetiva que essa informação tem para a sua vida. Isso é algo que o seu cérebro entende, a sua consciência entende, dentro do seu próprio contexto prático do dia a dia. Por isso que não adianta você tentar decorar a fórmula de Bhaskara se dentro do seu contexto prático do dia a dia ela não faz o menor sentido. Seu hipocampo não é idiota de ficar guardando informações que não são úteis para a sua existência dentro do mundo e dentro do devir. Então, isso, o importante é você, o hipocampo, então, ele vai trabalhar com informações que são relevantes. E, normalmente, essas informações, normalmente não sempre, elas têm um colorido afetivo. Você não guarda o telefone do crush porque você está apaixonado nele. Você guarda o telefone do crush porque o seu sistema entende que aquela informação é relevante para você. E ela se acompanha de uma experiência emocional subjetiva de, sei lá, tesão, desejo, né? Agora, em outros animais, o hipocampo, dos outros mamíferos, o hipocampo é uma estrutura filogeneticamente muito antiga e tem outras importâncias, né? Aqui eu gosto dessa imagem que mostra em diversos bichos. Isso aqui acho que é coelho, não sei, isso aqui é um gato, isso aqui é um ser humano, a proporção do hipocampo com o restante do cérebro. Né? Eu não vou entrar em detalhes da filogênese do hipocampo, não, mas é só para vocês terem ideia de que ela é a estrutura que coordena nossas memórias declarativas conforme a importância que elas têm para a nossa existência subjetiva, tá? E é isso. Ele é o arquivista, tá? E aqui está o nosso tema de produção. Está lá o nosso violoncelista que está tendo que preparar, vai entrar agora para tocar, né, o trecho dele da nona sinfonia de Beethoven. Os sistemas, o departamento de pesquisa já está trazendo todas as informações do contexto para ele não entrar atrasado, para ele fazer a coisa dentro de uma intensidade que seja compatível com a orquestra, né, as ordens do maestro, né. O arquivista já entregou para o meu córtex, para a direção, todo o material necessário declarativo para ele poder montar o projeto de tocar a música da nona sinfonia de Beethoven, que é o nosso produto. É óbvio que o cérebro,
córtex, que é o diretor, ele não vai produzir os movimentos em si, que são o quê? Que é a contração coordenada dos músculos para movimentar o arco do violoncelo, o dedilhar da pestana das cordas, né? Isso, quem vai se cuidar disso é o departamento de produção, que é quem? Que são os nossos núcleos da base. São aquelas estruturas que eu já mostrei para vocês, estão dentro do cérebro, fazendo parte do telencéfalo, estão aqui em transparência, vocês podem ver, né? São os núcleos da base. Não vou ficar entrando em detalhes da anatomia deles, né? Mas são estruturas que basicamente automatizam os nossos comportamentos. Tanto que alterações em estruturas, como eu falei na última aula, produzem doenças como Parkinson, onde a pessoa perde as habilidades motoras dela. Então, caminhar para uma pessoa com Parkinson é como se fosse com você um neném está aprendendo, isso não está automatizado. Gilles de la Tourette, existe ativação de automatismos de forma errônea. Já ouviram falar na síndrome de Tourette? Pois é. A síndrome de Tourette você tem, por exemplo, quando a pessoa fala um palavrão, viado, vai para o inferno, né? Sem querer, são automatismos que estão sendo executados, ou seja, o departamento de produção está fazendo coisas sem ordens do comando cortical. Então, o departamento de produção ele vai ser o responsável por produzir a sequência de movimentos necessárias para o violoncelista, na verdade é assim, né, poder estar lá tocando a sua obra, né? Agora, eu falei que quem entrega o comportamento final é o cérebro. A direção está acompanhando o trabalho da produção. Ela não está executando o trabalho da produção, mas está acompanhando. Então, toda vez que a produção manda um movimento, sei lá, apertar na pestana uma nota Lá, que é o próximo movimento, o córtex verifica aquilo, está de acordo com o projeto original, ele manda. Só que isso, gente, como eu falei antes, é um produto beta, tá? Dentro de uma orquestra é foda ter esse tipo de ajuste, mas ele sempre vai acontecer. Quando o violoncelista começar a tocar o Lá, né? Que está começando a executar o produto, mas é a versão beta do produto. Porque imediatamente, através dos órgãos dos sentidos, você vai ter feedback. O seu ouvido vai escutar o Lá que você está produzindo, né? Os sistemas de percepção, chamados proprioceptivos da posição dos músculos, vai estar percebendo para que lugar efetivamente aquele músculo foi parar. Qual a angulação do dedo. Essas informações, elas chegam e vão todas para um lugar chamado cerebelo. Que é quem? Não está escrito aqui, eu esqueci. É o nosso auditor, é o nosso fiscal. Cerebelo é um órgãozinho que tem aqui, na parte posterior do encéfalo, né? Que o cerebelo aqui, ó, né? Que significa cérebro pequeno, aqui numa visão é uma visão posterior do cerebelo, ou seja, visto de trás para frente. E aqui seria o tálamo, né, mostrando a relação dele com o tálamo, com o mesencéfalo, né? O tálamo já é um pedaço de encéfalo, do cérebro, não se esqueça. Aqui é quando você tira o cerebelo, mostrando basicamente figuras anatômicas dele. Mas enfim, ele é um órgãozinho cara, do tamanho de uma pera, que tem, não me lembro certo, mas acho que 40 bilhões de neurônios ali dentro. Então o cerebelo nada mais é do que um sistema de fiscalização de tudo que o cérebro faz. Tudo que o cérebro faz tem ali uma região do cerebelo que fiscaliza exatamente aquilo. Falar oi, tem uma região do cerebelo que fiscaliza o oi. Tá? Eu posso dizer isso para vocês. Então toda a informação do dedo, do som que está chegando, da cara do maestro quando você começou a executar o Lá, tá, primeiros milissegundos. Seu cerebelo já, já estou com a informação do que realmente, do produto beta. Eu tenho aqui o plano do cérebro, o que ele quer que seja feito. Vou comparar aqui e falar, produção, ajusta aí, ó, puxa um pouco o dedo para cima para afinar esse Lá. Diminui um pouco a força do arco sobre a corda, né? E aí o que acontece? O próprio sistema ajusta. O cerebelo é o Roger cantando. O cerebelo ajusta o movimento em tempo real à medida que ele vai sendo executado. Existe uma doença chamada tremor cerebelar que acontece quando você tem uma lesão do cerebelo. Sífilis causa lesões de cerebelo e pode causar o tremor cerebelar, que é bem interessante. Eu pego, por exemplo,
essa caneta aqui para o paciente, mostra para o paciente e fala, olha, encosta a ponta do seu dedo na ponta da caneta. Quanto mais perto o paciente vai chegando da ponta da caneta, ele começa a tremer. Por quê? Porque o sistema de fiscalização, que é exatamente de feedback do produto final, que é um movimento fino, ele está com defeito. Então você começa a ter um tremor de ação na medida que você vai se aproximando, né, do fine tuning daquele movimento. Então o tremor cerebelar é um tremor de ação. Toda vez que uma pessoa que tem um problema cerebelo, ela vai pegar alguma coisa, ela começa a tremer a mão quando chega ali perto, né? Que é diferente do tremor de repouso, que é aquele tremor que a pessoa treme quando está parada, e quando fazer alguma coisa esse tremor diminui. O tremor alcoólico, o tremor de repouso. A pessoa, quando você pede para ela, o cara é alcoólatra, ele vai encostar na ponta da caneta, ele tende a diminuir um pouquinho o tremor, né? Porque ele está exatamente cerebelo, está controlando o movimento. Ele está se esforçando para aquilo. O tremor parkinsoniano, que é aquele tremor de pronto-expiração, de contar dinheiro, né? Que a gente brinca, né? Também pode ser de contar dinheiro. Né? É um tremor de repouso. Então, o cerebelo é uma estrutura que literalmente faz o ajuste fino do nosso comportamento, através de feedbacks da periferia, né, que são do próprio resultado, o que o comportamento está, que seu cérebro está entregando enquanto comportamento para o mundo, em comparação com os planos do diretor, né? Então o cerebelo faz esse ajuste fino do comportamento. Antigamente se pensava que se restringia à motricidade, mas a gente sabe que a gente, inclusive a atenção, que a gente vai ter aula de atenção, né? O cerebelo é muito importante para ajustar o foco de atenção. Se você tem que ler um texto, o seu cérebro faz um foco virtual em cima das letrinhas daquele texto, para você poder ler o texto. O cerebelo está vigiando aquilo para que ele saia direito. É muito legal. Tanto que, por exemplo, a gente já sabe hoje que o déficit de atenção e hiperatividade é uma condição que envolve o córtex cerebral, os núcleos da base, que automatizam o fluxo de atenção, e o cerebelo que fiscaliza aquilo ali. Se o cerebelo não estiver funcionando bem, você fica desatento. Legal, né? E quem é o cliente, afinal? Então a gente já falou de todo o circuito de trabalho. Está aqui o som sendo executado. O cliente gostou? O cliente não gostou? Quem que vocês acham que é o cliente? Pensem aí. Pois é, gente. Esse é o grande lance dessa aula. O cliente é a sua alma. E o que é a sua alma? O que é o seu espírito? Que é a força desejante, que é a força que te dá a imanência de vida e prototifica o que nós chamamos de consciência. Ela nasce do seu sistema límbico, ou seja, daquele conjunto primitivo de estruturas que já está presente nos répteis, né? Que constrói toda a sua vida dinâmica de relacionamento com o mundo a partir dos seus desejos, dos seus medos e das emoções associadas a isso. É o seu id. Ele é o grande cliente. Gente, o id é o grande cliente da mente, da psique. Por quê? Porque é o id que produz todas as nossas motivações de vida. Então, se você vai comprar um carro, é o seu id que quer o carro. O que seu superego e seu ego fazem? Nada mais, nada menos que construir o caminho para o id. Um caminho onde o id não vai quebrar a cara dele, não vai se ferrar. Então, é o que eu costumo dizer, né? A mente, o cérebro, a cognição, ela constrói o caminho que o coração quer passar. Lindo isso. E existe um correlato anatômico para o id. Digamos assim, o lado bom do id, do cliente, que é exatamente a pulsão apetitiva, o eu quero, eu desejo, me dá para mim, gostoso, ai, gozei, tá? Isso é basicamente um produto de uma estrutura que está lá na cabeça, no lado medial da cabeça, núcleo caudado. Ela faz parte é um núcleo da base, mas é uma estrutura específica nessa região, lá no meio do cérebro aqui, chamada de núcleo accumbens. Tá? E também tem uma região acessória chamada área septal, que basicamente são as estruturas que estão relacionadas com a recompensa. Então, de alguma forma, elas são o motor, a semente, a gênese de todas as nossas motivações, de todos os nossos comportamentos apetitivos.
enquanto existe um lado ruim, que é o lado eu não quero, que basicamente é relacionado com outro núcleo. Aqui estaria o núcleo accumbens, tá? Basicamente, mais ou menos. E aqui está outro núcleo, ali pertinho, mas dentro, na profundidade do lobo temporal, na ponta do hipocampo, tá? Hipocampo tá aqui o hipocampo, tá vendo? Na verdade, a cabecinha do núcleo, a bundinha do núcleo caudado, também está relacionado bem aos núcleos da base, que é chamada de amígdala. Não é a amígdala da garganta, não. Nem a mãe do Luke Skywalker, tá? A princesa amígdala. A amígdala é um núcleo de neurônios que está diretamente relacionado com as nossas experiências aversivas, tá? O medo, principalmente o medo e a raiva, né? Que são as experiências aversivas mais primitivas, talvez, elas são produzidas pela amígdala. E a sedação da amígdala é algo que diminui a nossa resposta à ansiedade e também diminui a nossa agressividade, né? O diazepamzinho faz isso. A maconha também, de certa forma, faz isso. Dá uma sedadinha na amígdala, né? Então, o nosso cliente quem é? É esse balanço. Apetite, accumbens e aversão, amígdala. Esse é o cliente. Agora, se vocês perguntaram para mim, Dimitri, a alma humana são essas duas estruturas, né? Eu vou dizer assim, eu não sou reducionista a ponto de falar isso dentro de um panorama filosófico, né? Ou ontológico até mesmo, dentro da psique. Mas eu posso dizer que, do ponto de vista biológico, sim, a nossa alma não só, mas ela se centraliza nessas duas estruturas, que exatamente produzem as nossas duas valências afetivas, as valências positivas e negativas. E por isso são o motor do que a gente quer e do que a gente não quer. Por isso, se você está assentado numa banda de uma propaganda de refrigerante tocando acordeon, você está ali porque você quer. E por que você quer? Todo o resto, se você aprendeu acordeon, se você está atrasado, se você está prestando atenção, não está prestando atenção no regente, tudo isso é secundário ao que você quer. Então, o seu cérebro, toda a sofisticação da cognição humana é aquele Fusca todo emperequetado, tem até câmera de ré, né? Tem DVD player, tem câmerazinha no encosto de cabeça do banco da frente, câmera não, telinha para o passageiro de trás ficar olhando, né? Só que tudo isso continua sendo um Fusca. Continua sendo uma estrutura biológica destinada a perseverar na existência, mantendo a sua estabilidade interna a partir de apetites e aversões. Bonitinho, né? Então eu acho que com essa imagem, usando a empresa como algo para vocês entenderem, o sistema ficou relativamente didático, né? Aprender sobre o sistema nervoso. Ainda tem mais uns slides que eu vou passar aqui. Passa, filho.